Um dos piores jogos da Horrível. história da Copa de 2026. O horrível Suíça e Colômbia 0-0, 4-3 nos pênaltis. Pelo amor de Deus, que partida tenebrosa que teve a seleção da Colômbia. Poderia ter ganhado esse jogo, mas faltou criatividade. Cadê John Arias? Cadê Luiz Dias? Jogo horroroso, Jário. Jogo horroroso. A Colômbia foi resolver jogar a bola no segundo tempo da prorrogação. Foi bizarro, assim, muito mal. Luiz Dias fez uma Copa muito ruim. O John Arias também não foi bem. A Colômbia é uma das grandes decepções da Copa. Porque tava jogando bem, fez uma fase de grupos boa. Aí no mata-mata já sofreu no primeiro, aí sofreu ontem de novo. E ontem a Suíça merecia passar no tempo normal. Eu tava assistindo o jogo em casa e o segundo tempo foi bizarro, por exemplo. A Suíça não deixava a Colômbia trocar 3 passes. A Colômbia não conseguia fazer absolutamente nada. E nos pênaltis a Colômbia foi Colômbia, né? Seja em clubes, seja em seleções. Segunda Copa seguida que a Colômbia cai nos pênaltis. Em 2018 já tinha caído pra Inglaterra também nas oitavas. 2022 não participou. E agora cai de pênalti de novo agora pra Suíça. A Colômbia tem um quê de pipoqueira, né? Seja em clubes, seja por seleções. Pênaltis e Colômbia não combinam muito bem. Então, assim, é triste de ver. A Colômbia, eu esperava que fosse mais longe. Eu esperava que fosse fazer um jogo duro, inclusive contra a Argentina, na próxima fase. Só que agora restou a Suíça, que foi merecida a classificação da Suíça. Claro que teve a decepção da Colômbia, mas a Suíça jogou melhor, jogou bem. O Kobel foi bem nos pênaltis. Aí você vê um suíço chamado Rubem Vargas, né? O Rubem Vargas jogar o jogo entre Suíça e Colômbia e não ser da Colômbia é no mínimo irônico, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Então a Suíça mereceu, foi melhor durante todo o jogo, foi melhor nos pênaltis também. E a classificação mais do que justa, Jário. Muito bem, Nath, você acredita que a classificação foi justa? E também já emendando uma outra pergunta para você, porque eu me lembro que a gente teve essa discussão aqui. Se fosse para comparar, por exemplo, qual a sua maior decepção nessa Copa, Colômbia ou Portugal? Jair, eu estava aqui pensando justamente sobre isso, porque eu acho que são seleções que decepcionaram num caminho inverso, digamos assim. Acho que Portugal ter caído para a Espanha não é o fim do mundo. A gente já imaginava um duelo equilibrado, jogo decidido no detalhe, tanto que a Espanha ganhou de 1-0, não foi um atropelo nem nada disso. Mas, de modo geral, a Copa de Portugal foi decepcionante, porque só venceu um jogo na fase de grupos, era para ter perdido para a Colômbia e não empatado, não passa em primeiro numa chave em que era amplamente favorito, né? O que complica, inclusive, o caminho de Portugal, que faz com que mais na frente já tenha um confronto contra a Espanha. Agora, a Colômbia decepciona de uma maneira inversa, né? A Colômbia faz uma grande fase de grupos, um jeitinho bem mineirinho, a gente até brincou aqui essa semana, né? Ninguém estava dando muito para a Colômbia, ninguém estava olhando muito de perto a Colômbia. Jogadores decisivos, atuando nas principais ligas do mundo, e o James Rodrigues, que com a camisa da seleção colombiana, de fato, torna-se um jogador gigantesco, um maestro, um líder dentro do campo, e a gente colocou a Colômbia como quase que classificada já para a gente ter esse duelo sul-americano, né, entre Argentina e Colômbia, e não foi o que aconteceu. Acho que decepção por decepção, para mim, a de Portugal ainda é maior, pela geração de Portugal, talvez a melhor da história do país, e ainda isso tudo somado a Cristiano Ronaldo. Mas acho que a Colômbia, depois da fase de grupos que fez, mesmo o jogo contra a Gana, venceu de 1-0 só, mas foi amplamente superior. Esperava-se muito mais dessa Colômbia, né? Muito mais. E respondendo à primeira pergunta, achei que foi justa, sim. Acho que, de modo geral, a Suíça esteve mais perto de fazer o gol durante o tempo normal, durante a prorrogação, exceção ali de um pouquinho do segundo tempo, da prorrogação em que a Colômbia acordou, mas acho que a Suíça quis mais do que a Colômbia quis ontem, viu, Jair? Muito bem, né? É uma situação difícil, né? Avaliar como o futebol sul-americano tem perdido espaço ultimamente na Copa do Mundo, né? E desperdiçando as chances também de despontar. Henrique, na sua avaliação também, a Colômbia é uma das maiores decepções da Copa do Mundo, pelo menos até o momento? Sim, me decepcionei bastante com a nossa Colômbia, viu? Eu acho que, tirando o Brasil, que é um capítulo à parte, eu acho que é talvez a seleção que a gente, e a Argentina também, né? Mas a Argentina é a atual campeã do mundo, mas acho que, tirando esses dois capítulos à parte, eu acho que a Colômbia era
talvez a seleção sul-americana para que a gente mais esperava que fosse ir longe, né, render alguma coisa. Acho, inclusive, que você falou da representatividade da América do Sul, acho que depois não tinha, que com o Brasil, né, não tinha tão poucos países sul-americanos em quartas de final. Então você vê que, claro, o futebol está muito globalizado, né, ele cada vez tá mais, parece igual, né, mas acho que, e respondendo à pergunta do jogo, acho que sim, foi justo. Ontem foi um jogo, acho que feio, até pelo protagonismo que as duas defesas tiveram, né? E a Colômbia sofre muito porque, assim, apesar de Luiz Dias, apesar de Luiz Suárez não sendo Suárez original, vamos dizer assim, sofre muito para fazer gol, aproveita pouco as chances que cria. Ontem conseguiu criar menos, e as que criou conseguiu aproveitar pouco. Foi jogar bola só no segundo tempo da prorrogação mesmo, perdeu uma chance inacreditável com o Campas. E nos pênaltis, engraçado, né? A Suíça, estava vendo um dado, nas últimas 3 Euros foi eliminada nos pênaltis. E ontem parece que conseguiu exorcizar mais um demônio que vinha acompanhando, né, a Suíça.